Olá, telespectadores da TV Grão-Pará. Hoje, dia de bate-papo com Eddie Júnior. E a minha convidada de hoje, ela é simplesmente a rainha das aparelhagens. São 40 anos de carreira e 30 anos do Fruto Sensual. Eu estou com ela, a cantora Valéria Paiva. Valéria, seja muito bem-vinda aqui no programa Bate-Papo com Eddie Júnior. Obrigada pelo convite, bater um papo legal. Muita gente conhece sobre a minha carreira, mas tem muita coisa que ninguém sabe também, né? A gente vai falar hoje aqui. É verdade, é verdade. Mas aí, antes de a gente começar esse bate-papo, eu queria falar com você que está em casa, acompanhe as nossas redes sociais, @EdiTrindadeJúnior e @TV Grão-Pará. Todas as entrevistas do programa estão lá no canal do YouTube da TV Grão-Pará. E a Valéria, que está aqui comigo hoje, foi uma sugestão de você, telespectador, que está em casa. Mas é isso, vamos lá. Eduardo Portela falou muito de você, tá? Eduardo Portela. Beijo, Eduardo. Grande Pantinha, que te conhece há muito tempo. Mais uma vez, Valéria, obrigado por estar aqui conosco. Vai ser um bate-papo, com certeza, riquíssimo, principalmente para a cultura do nosso estado. Você que é a rainha do brega, a rainha das aparelhagens. Eu, fora do ar, já confessei a minha idade, já fui para um evento que explodiu, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria saber como é que começou a carreira da Valéria Paiva. Como foi, Valéria? Eu até brinco que minhas amigas, as cantoras, a grande maioria começou a cantar em igreja, né? E eu acho que eu fui uma das poucas que já comecei mesmo no mundo, né? Eu comecei num concurso de calouras, estudava no Colégio de Freira, que é o Antônio Lemos, lá em Santa Isabel, que é assim, eu digo que é irmão do Gentil, né, e tudo. E aí lá tinha um concurso de calouras e eu comecei lá com 10 anos de idade, e a banda que tocava de vizinhos da minha casa, e de lá eu já comecei profissionalmente a partir desse dia. Já fui para as noites aí, eu já me produzia meio que nem uma adultazinha, né, pro juizado no em cima, mas já fui para a noite, já comecei minha carreira nessa época. Isso aí a gente está falando da década de 90, mais ou menos, exatamente, né? Há 40 anos atrás, né, direto do túnel do tempo, época de 80. 80, exatamente. Eu acho que foi em 85, 1985. E aí a Valéria de Santa Isabel... surge uma ideia, porque eu já sei também que é você que escreve praticamente quase todas as músicas do Fruto Sensual, né? Exato. Antes mesmo do Fruto Sensual, eu passei em outras bandas. Tem uma história interessante que acho que muita gente não sabe. Sim. Que quando eu tinha 13 anos, eu cantei numa banda chamada Realce, aqui em Belém, que nessa época, olha a curiosidade, quando eu entrei na banda, quem cantava era o Roneri, e o Roneri saiu para entrar no Arilou. E aí, quando entrou no lugar dele, foi o Heraldo Ramos, que já saiu depois para fundar o Fruta Quente. Olha a época que eu venho, né? E dessa época eu continuei cantando, e foi quando eu conheci o Neco Patifão, que é meu sócio. Hoje nós fundamos a Fruto Sensual. Isso em que ano? 1995. 95. Já estudei toda a tua história. 95. E de lá começamos a tocar em bailes, barzinhos. E no Maranhão, né, que a gente começou a banda lá no Maranhão, no Itinga, voltamos para Santa Isabel, né, que é a minha cidade, minha terra natal até hoje, e foi quando eu comecei a fazer as músicas das aparelhagens. Tem uma curiosidade, eu estou aqui com a Valéria Paiva, né, que é a vocalista, sócia, fundadora, a rainha das aparelhagens. Tem uma história, Valéria, curiosa, que eu queria que você contasse, que no início difícil, né, da carreira, como é que você produzia, criava, parece que tem música que tem até som de cachorro, fiquei sabendo dessa história também. Sim, na época a gente não tinha dinheiro assim para... Eu me lembro que a gente juntou um dinheiro de patrocinadores para fazer o nosso primeiro CD, que é aquele que tem Está no Ar, que esse CD era um CD de músicas autorais. Tinha música do Márcio Senna, do Jurandir, que é um amigo antigo nosso, tudo. Só que aí nós juntamos dinheiro para gravar no estúdio do Dedê, né? E a gente... as aparelhagens começaram a gostar de algumas músicas que eu já havia feito por fora e foram lá em casa, só que eu não tinha como. Eu gravava no MD, de um MD para o outro. Então a música, além de cair a qualidade, eu fazia as letras, a gente gravava na cozinha de casa. E Luxuoso Jackson, inclusive, se algum ouvido mais apurado, lá vai todo mundo baixar a primeira versão. Tem cachorro latindo, tem a Valéria gritando, criança gritando. E era desse jeito que a gente fazia. Tem barulho de panela de pressão, era dessa forma. E deu certo, né? Deu certo e assim, né, Valéria? A gente está falando do início, quase final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Mas quando chega em 2001... a coisa explode. Explode, né? E aí...
Me conta, como é que tu conseguiste reunir, tu uniste todas as aparelhagens, não só de Belém, como do estado praticamente. Como foi essa história, Valéria? Olha, foi um divisor de águas, né, na música, assim, o Fruto Sem Sol, porque a gente chegou com aquela batida, já existia, eu usava como inspiração o Tony Brasil, nosso saudoso Tony Brasil, que ele já fazia, ele, o Júnior Rego, música das aparelhagens. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei, eu disse, eu vou ter que aprender. Eu cantava muito mid-back, né? Did you ever really love? Nos shows, né, que eu fazia. E eu disse, olha, eu não sou compositora, mas eu vou tentar fazer as versões. E comecei a pegar os mid-backs, as músicas internacionais, que eu já cantava nos shows, e botar o nome das aparelhagens. E aí, as aparelhagens começaram a gostar, né? E pronto, eu comecei a fazer aquelas músicas, e aí o povo começou a se identificar, começou a pedir nas rádios e virou as aparelhagens que não tocavam música uma das outras, isso era uma briga de egos, começaram a tocar. As rádios que não tocavam músicas de aparelhagem começaram a tocar. Eu comecei a cantar para todas as classes, eu cantava da periferia até a maior... Hoje, o maior clube de Belém, eu cantava em todos os clubes, as grandes boates, né, que só frequentava aqueles Mauricinhas, Patricinhas, e eu cantei para todas as classes sociais. Eu juntei em uma na verdade, música tu tudo isso. Um marco. Eu acho que foi a primeira vez que tu colocaste uma aparelhagem dentro da Assembleia Paraense. Dentro da Assembleia Paraense, no Yacht Clube, na Assembleia Paraense, no Casota, nessa época era... Eu me lembro que no ano, assim, eu estou entregando a minha idade aqui um pouquinho, porque assim, eu acompanhava também, e eu estava nesse show que parecia que assim, ia estourar os vidros de lá. Sim. Aquele show foi um marco, né, Valéria? Foi também. Um marco. Nós teve outro show também, que foi um marco, que foi no finado Cidade Folia, que era que nós conseguimos pela primeira vez reunir. Na época, eu acho que foram 8 a 9, foi o primeiro grande encontro de aparelhagens que existiu, foi o Fruto Sensual, no lançamento do nosso primeiro CD, foi no Cidade de Folia, tava lá Príncipe Negro, Pop Som, Rubi, tava Tupinambá, eu acho que tinha de 6 a 8, não me lembro mais, foi o primeiro grande encontro de aparelhagens, foi no Cidade de Folia com o Fruto Sensual, no lançamento do nosso primeiro CD. E aqui, teu primeiro CD, eu já vi aqui que vendeu mais de 100 mil cópias, né? Só na pirataria, né? Meu brinco, eu disse assim, esse vendeu era um CD independente, foi o Leão, o selo do Leão que a gente pediu, né, na época. Interessante que aquele primeiro CD, bora gravar um CD ao vivo, bora. Quando? Amanhã. Eu vou cantar lá no Mauros amanhã, bora gravar amanhã. Montamos o computador, captamos e gravamos. Então, pelo selo do Leão, ele vendeu mais de 100 mil cópias, pelo selo do Leão. Agora, a pirataria deve ter sido uns 300, 400 mil. Com certeza. Porque não é vergonhoso, mas é interessante dizer que naquela época a pirataria levava a gente para vários lugares. Eu, de 144 municípios, eu já fiz uns 124, 125 municípios do Pará. E quem chegou antes de mim foi a pirataria que ia levando, né? Às vezes eu chegava, até mesmo aqui em Belém, eu gravava a música num dia, 2 dias depois eu estava numa festa e o pessoal já estava cantando a letra da música que eu havia gravado 2 dias atrás. E aí era bem interessante essa questão. Eu me lembro daquela época, Valéria, eu acho que tu chegava a fazer 3, 4 shows no dia? Eu cheguei a fazer 8 shows num dia. Eu fazia por semana 18 a 20 shows. Eu só não cantava dia de terça, eu acho. Que era o dia que não, deixa eu descansar. Não, que era o dia que eu gravava. O dia que tu gravava. Então trabalhava também, né? Trabalhava. Quando eu não trabalhava, quando eu estava descansando, eu quebrava a pedra. Então, gente, eu estou aqui com a Valéria, fenômeno do brega, da cultura paraense, né? A Valéria, como acabou de dizer, ela conseguiu tocar em todas as classes sociais. Isso é muito importante, né, Valéria? Você conseguiu penetrar desde da menor classe, da maior, e assim, Valéria, e naquela época, a gente está falando no início dos anos 2000, estoura o CD, né? Eu acho que a única faixa que não tinha uma aparelhagem era Está no Ar, né? Está no Ar. Que depois, as outras, acho que eram 17 ou 18 faixas. Sim. Com todas as aparelhagens, né? E tem uma coisa muito interessante de se dizer, de deixar claro aqui, que hoje em dia, você perguntando agora, quantos CDs tu grava? Eu digo, não sei mais, eu perdi as contas, porque hoje em dia é a questão das plataformas. Sim. E naquela época era tudo muito orgânico, né? E até hoje, eu sei que hoje em dia não é mais nada orgânico, mas eu continuo tendo 2 mil visualizações sem pagar 1 centavo sequer.
até o momento eu ainda não comecei esse investimento. Eu garanto para vocês que eu não tenho vergonha de dizer que eu vou até começar a fazer esses investimentos aí. Impulsionar, né? De impulsionar. Mas até agora eu tenho milhares de visualizações das minhas músicas e é tudo muito orgânico. E eu tenho muito orgulho, não desmerecendo dos colegas tudo, mas é um orgulho que eu tenho de ver que uma música que eu sentei, peguei uma história minha, coloquei no papel, as pessoas se identificaram e até hoje, 24, 25 anos depois, elas continuam fazendo sucesso. Não que eu não grave músicas novas, eu tenho muitas músicas, eu gravo toda semana. Mas dessas de 2001, de 2000, elas marcaram. E sempre pedem, né, Valéria? Meu show tem que ter todas. Agora, Valéria, assim, você acabou de falar de histórias. Está no ar foi uma história? Foi a história do japonesinho que eu conto. Eu tinha namorado de japonesinho, fiz a história e foi embora pro Japão e eu fiz a música. E tá morando pra lá até hoje. Até hoje ficou. Graças a Deus. Mas sabia que isso é uma pergunta de um telespectador? É. Na verdade, tem várias, né? Se eu fosse abrir, se a gente fosse interagir, a gente ia bater aqui. Sabia que as pessoas se identificam tanto com minhas músicas porque são histórias verídicas. Histórias minhas. Tinha 2 meninas que moravam comigo e elas estavam na porta do estúdio e aí uma discutindo, ela, aquele desgraçado, não sei o que, aí eu, desgraçado, sem coração. Então, as pessoas se identificam porque são histórias verídicas. E eu tento usar um linguajar bem, sabe, bem popular, procuro não colocar metáforas, nem usar palavras difíceis, assim, porque eu sei que eu tenho que alcançar o meu público mesmo, de pessoas simples e maravilhosas. Valéria, a gente está comentando aqui também sobre a questão de a gente pegar hoje o momento da música paraense, o momento do nosso estado, né? Aí a gente vai entrar no mérito, a gente vai entrar na questão política, que não tem jeito. A gente está vivendo aí a COP, né? Que é um dos maiores eventos que eu acredito que já foi... que Belém vai sediar, acredito que vai ficar um legado para a gente, para todos os paraenses, né? E a música, Valéria? O que a música pode aproveitar com esse momento que o Estado vive? As pessoas até dizem, a COP é para falar, né, da situação climática, não tem nada a ver, mas a gente vai aproveitar os holofotes que estão todos voltados para o nosso estado e mostrar também a nossa culinária, a nossa cultura e, por que não, nossa música. Eu sei que grandes artistas do norte, vão estar representando, sim. Aí é um pedido que a gente faz também, né, para as pessoas que estão por trás disso, para levarem também os artistas que não estão em evidência, mas que estão aqui... Que tem uma história, né? Não só os que têm uma história, mas que prestem atenção, que isso é muito importante, que estão aqui todos os dias movimentando a economia musical do estado do Pará. Vamos mostrar os artistas que saíram daqui, que estão levando nossa música pelo Brasil e pelo mundo. Isso é muito digno, eu aplaudo, porque são pessoas que têm uma história maravilhosa. Mas também não vamos esquecer de olhar para os artistas que permaneceram aqui, movimentando a nossa economia, que são dos barzinhos, que são das casas de show, que movimentam diariamente, semanalmente, que estão tocando aqui também. Eu acho que esses merecem um carinho muito especial. Não só os que estão em evidência, mas aqueles que também que fomentam a nossa economia. Recado dado. Valéria, eu queria até te perguntar, assim, você que foi considerada a rainha das aparelhagens, isso é fato, isso é um título que ninguém... Que eu não cheguei e coloquei, eu sou a rainha. Graças a Deus, os DJs, as aparelhagens me nomearam como a rainha das aparelhagens. É um reconhecimento do seu trabalho, né? E eu me lembro que naquela época, no início da década, né, meados dos anos 2000, esse título, e com teu sucesso, né, tua criatividade, né, você foi reconhecida. Hoje em dia, não que caiu um pouco, estou falando o nível das aparelhagens, mas tu acredita que a gente possa ter novamente aquele momento como foi nos anos 2000? As aparelhagens é algo surreal, é incrível, né? A produção, tudo que eles mostram tem algo que possa ser para conquistar mundialmente essa cultura das aparelhagens. É uma cultura, uns anos atrás, na época eu fui criticada por dizer que as aparelhagens faziam parte da cultura e eu fui criticada por isso. Mas eu acho que tem tudo, basta saber fazer, valorizar. Quem são os artistas que fazem música para as aparelhagens? São os nossos artistas, os bregueiros, né? As bandas de brega que fazem. Então, os donos de aparelhagens têm que pegar na nossa mão novamente, olha, ninguém solta a mão de ninguém mais.
Entendeu? Porque as aparelhagens é algo surreal, a produção, os DJs, a cultura, a economia que eles movimentam, entendeu? Tem as pessoas que, de uma classe, mas assim, que trabalham a semana toda, mas já pensando no final de semana e dançar seu belo baile, né? Então, acho que vai por aí. Tem que pegar as questões daquela época e trazer de volta. É cultural, não tem jeito, né? É cultural. Não tem jeito. Você vai em Salvador, o axé bomba. Até explodiu para todo o Brasil, né? Eu acho que a gente pode ter uma oportunidade agora de fazer a mesma coisa. É algo tão simples, tá aí, a receita tá bem aí, entendeu? A fórmula é essa, né? Então, a gente tem que fazer, unir shows. Olha, eu acho que eu sou uma das únicas cantoras, algumas bandas ainda fazem show com os aparelhagens. E quando eu não faço com a minha banda, eu vou pra cima da aparelhagem, eu vou pra cabeça do crocodilo, eu vou pra cabeça do águia, eu vou lá pra cima do rubi, eu subo mesmo, tiro meu sapatinho, subo, vou pra cima das naves e vou cantar e une, é muito bacana. Tanto que o meu show hoje, por ser a rainha das aparelhagens, eu não tenho bateria acústica, não tenho teclado, eu faço muita coisa sincada, mas eu tenho baixo, tenho percussão, tenho guitarra. E o meu DJ, que solta o sync, né? Para ficar bem parecido com a questão das aparelhagens. E a gente tem a questão das armas de CO2, das armas de fogos indoor, que fica algo muito parecido com o show de aparelhagem. A Valéria, assim, gente, estou conversando com a Valéria, né, vocalista do Fruto Sensual, comemorando 30 anos de carreira da banda. Isso. E 40 anos de carreira da própria Valéria, né? Valéria, como falou, já tocou em outras bandas, né, Valéria? Agora eu queria te fazer uma pergunta, Valéria. A Valéria também tocou no Teatro da Paz há pouco tempo, né? Como foi esse projeto? Conta pra gente. Olha, inclusive, vem coisas grandes por aí, mas eu vou falar desse projeto, que foi um projeto das Damas Solidárias que fazem, né? É um projeto beneficente e chamou grandes artistas para cantar músicas da disco. E eu, como vindo de outras... Eu sou cantora de banda baile, que cantava em MPB, romântica internacional, rock, pagode, tudo, samba, né? Tudo. E aí a gente fez esse show lá no Teatro da Paz, foi maravilhoso, já havia cantado no Teatro da Paz, inclusive para esse ano, em comemoração aos nossas bodas, né, tanto do Fruto como minha, eu tenho a pretensão de fazer o Val Cantagal, que eu já fiz no Teatro de Anandê, o Val Cantagal, cantando os grandes sucessos da Gal Costa. Quero fazer o Val Cantagal e quero fazer o Fruto em concert, que nós já fizemos o Fruto Sensual com uma orquestra, né, e agora eu quero fazer novamente tudo isso no Teatro da Paz, com a ajuda da Toró Produções aí, para coroar essas bodas aí. Valéria, será que não poderia também ter aquele Fruto Sensual Parte 2, igual como teve em 2001, de novo, para... A gente estava falando aqui da retomada das aparelhagens. Por que não fazer aquele... Sim, mas a gente continua fazendo música para as aparelhagens. Eu nunca deixei de fazer música para as aparelhagens. Recentemente já explodiu música minha do Carabao, do Rubi. Eu continuo fazendo, né? Basta, é aquilo que eu te digo, as aparelhagens, porque eles têm esse poder de explodir uma música. Tem um grupo, eu vou falar uma história rápida, tem um grupo que é de WhatsApp, que eles tem um nomezinho aí, esse grupo, e eles brincam assim, bora estourar uma música, e tem muitos DJs. E eles pegam uma música antiga e estouram a música do nada. Então, eles têm esse poder. Então, basta eles valorizarem mais a gente quando a gente faz a música para eles. Não só, estou falando, quando eu digo nós, não falo pelo Fruto Sensual, pela Valéria Paiva, mas por todas as bandas e artistas que continuam fazendo músicas para exaltar as aparelhagens. Tá na mão deles. Show. Valéria, vamos falar de futuro? Sim. Qual o futuro da Valéria, o futuro do Fruto Sensual? O que vem de projeto mais aí para frente? Já falamos aqui do Valéria Cantagal, né? O Val Cantagal. Val Cantagal. E assim, o que tem para frente aí, Valéria? Eu até brinquei, que eu te falei que eu venho de um burnout aí, né? Eu tive que reduzir a minha agenda. Hoje em dia eu dou mais atenção para minha família, para minha saúde. Mas eu não quero deixar os meus projetos. Hoje, quando eu digo isso, é que eu parei de fazer mais shows com Fruto Sensual, a gente deu uma reduzida na agenda, mas eu quero fazer. Val canta as divas da MPB, Val canta as divas do samba, Val canta os fenômenos do rock. Quero fazer também... a gente tem um audiovisual já marcado aí, em comemoração também esses 30 anos do Fruto Sensual. A gente tem um audiovisual para coroar não só os sucessos do Fruto Sensual antigo, como um set com grandes lançamentos, que eu acabei de gravar 12 músicas agora novas, e a gente vai fazer um set aí
para comemorar essas músicas novas, mostrar, apresentar para o público também, que continua com a mesma pegada, muito apaixonada, colocando histórias da nossa vida nas letras, né, para as pessoas se identificarem. Tem muitos projetos aí. Quero gravar um estilo Viva, que eu fiz com a Viviane Batidão. Quero gravar um DVD desse dentro do Caraparu, que é o meu rio lá de Santa Isabel. Sim. Né? E ficou muito bonito. Mostrar para Mariah Carey que a gente não tem que ter medo das cobras, não. Que as cobras estavam passeando lá no dia da gravação do Viva. E quando terminou, eu e a Viviane, a gente se jogou no rio com as cobras passeando por trás da gente. Porque aqui é assim, a gente mata a cobra, mas mata não. Que a gente não pode matar a cobra que se ela não fizer mal pra gente, viu? A gente beija a cobra e mostra o pau. É isso. Valéria, agora sim, a gente falou também muito de Santa Isabel, você levando o nome da cidade, né? Ah, de Santa Isabel lá, os meninos lá, o Evandro, o pessoal tudo acompanhando você. Sim, o Neneque, a Chance, a galera toda. Beijo. Meu Atlético Clube Isabelense, olha frangão da estrada, esse ano vem com tudo, viu? Olha. Tô sabendo que o Frangão esse ano vai, talvez, vir até para subir para a primeira divisão. Não, eu tenho certeza. Eu vou estar lá entrando no campo, segurando lá na mão do goleiro, dos jogadores, como eu sempre faço. É isso. Valéria, antes de eu pedir tuas considerações finais, aí agora, Pantinha, é o seguinte, antes de pedir tuas considerações finais, Valéria, eu queria, não tem como, uma palhinha aí do Está No Ar para o telespectador que está em casa. Com certeza. Pode ser? Pode ser. Eu te procuro em tudo que faço, ver teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar, e a tua voz me dizendo eu te quero. Se você não quiser mais voltar, eu juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras que eu fiz nessa canção. Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar, te quero e peço pra voltar. Escuta essa canção e lembra do meu olhar, o que sempre quis te falar. Te peço pra voltar, eu tô aqui na Grão-Pará. Show de bola. Olha, assim, eu vou quebrar o protocolo, tá, Eduardo Portela? Rapaz, tô com um show aqui acústico, show aqui pra mim e pra todo mundo que tá assistindo. Valéria, eu te agradeço a tua presença aqui no Bate-Papo, um bate-papo riquíssimo, saber um pouquinho da tua história. Eu que te acompanho desde o início dos anos... Desde que tu tinha 10 anos de idade. Exatamente, desde quando eu era criança, eu te acompanho. A gente... Não, Panta, tenho... Não, menos. Vou 25. fazer aniversário... 35. Porque quando a Valéria começou, eu tinha 5 anos. Sim. E aí, mês que vem, eu vou fazer aniversário. Eu faço aniversário junto com ela, por sinal. Ó, o meu é 20 de junho. Não, o meu é 8. Mas a gente vai fazer uma festa Sim, só. Vamos. E aí, Valéria, eu queria te agradecer esse bate-papo riquíssimo. Assim, não tem como a gente não falar de brega, de aparelhagem, sem não falar de fruto sensual. Te agradeço muito. Você marcou a fase, a história de muita gente nesse estado, inclusive a minha. Então, eu já queria deixar aqui agendado para fazer Valéria parte 2. Topa? Eu já topei, com certeza. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu acho que hoje em dia eu me sinto missão dada, missão cumprida. Claro que eu ainda tenho muita coisa para fazer, mas o que eu fiz até hoje eu fiz com muita dignidade, fiz com muito caráter e com muito amor, acima de tudo. E vem muita coisa boa por aí, bora fazer o Valéria parte 2. Muito obrigada por me manter mais perto do meu público, né? E dividir essas experiências maravilhosas. Aceita, meu amor. É isso, gente. O bate-papo com Elis Júnior de hoje fica por aqui. Semana que vem